Porque pelo fruto eu reconheço a árvore. É pela obra que eu reconheço a qualidade do obreiro, né? Então, tá aí, essas obras estão aí. Elas não se escondem. É que a gente que tenta dar uma interpretação forçada, né? Só para concluir a minha fala, eu vi que a Maria das Graças está nos assistindo, né? A Maria das Graças é uma senhora que também, muito antes da gente estar falando essas coisas, ela tinha um blog. Ela criou um blog e ela já questionava as obras do André Luiz nesse blog. E ontem de noite eu estava olhando os comentários, né? Das pessoas naquela época. Isso é, se eu não me engano, era 2012, então 10 anos, uma década atrás. Aí vinha aqueles espíritas de movimento espírita dizendo que errada estava ela que seguia Kardec. Que nem a gente ouve hoje, né? Que errado é a gente. A gente que segue Kardec está errado e quem está certo é quem segue esses espíritos. E aí as pessoas tentam distorcer a realidade umas 5 vezes para tentar encaixar que André Luiz é bom. É engraçado as pessoas tentando desenvolver uma tese de doutorado para provar que não, o que o André Luiz disse, o argumento dessas pessoas é sempre assim, ó, o que o André Luiz disse, ele quis dizer isso, que ele quis dizer isso, que ele quis dizer aquilo. Não é o que tu tá lendo ali. Bom, assim qualquer autor é bom, né? Vocês vão ver, toda vez que a gente mostra um texto do Emmanuel e do André Luiz, surge alguém para dizer, não, é que ele quis dizer que, mas então por que não disse? Por que ele não disse? Ele quis dizer. Não, mas é que aqui ele disse proibir, abolir, mas é que ele quis dizer que. Daí a pessoa fica tentando salvar. E aí eu termino com a frase do Erasto, né? É preferível que a gente, né, renegue 10 verdades do que aceitar uma mentira. E a gente faz o contrário, a gente fica tentando salvar a mentira e forçar que ela entre na verdade, como verdade. Bom, vou trazer aqui para a tela, Eric, aí você fica à vontade até para você ler, por favor. Pessoal, nós estamos fazendo esses comentários e precisamos então mostrar por que nós estamos fazendo esse comentário sobre essas obras que proibiram a evocação, as reuniões familiares, essa coisa toda no qual nós discutimos aqui. Então, por que o movimento espírita não aceita a evocação? Vamos lá. Passo para você, caso você queira ler aí, ó. Perfeito. Tá aqui livro Conduta Espírita, psicografado por Valdo Vieira, ditado pelo Espírito André Luiz, capítulo 25, perante os mentores espirituais. Que ano que é mesmo essa obra? A gente estava vendo antes ali. 1861. 1961, né? 1961, perdão. Anos 60. O André Luiz estava dizendo isso. Olha que interessante, né? Normalmente a gente costuma citar o Consolador, né? Que Emmanuel também proíbe, mas aí o André Luiz, né? Que foi recomendado pelo Emmanuel, falando em abolir, né? Abolir a prática da invocação nominal dessa ou daquela entidade, em razão dos inconvenientes e da necessidade de tal procedimento em nossos dias, buscando identificar os benfeitores e amigos espirituais pelos objetivos que demonstrem e pelos bens que espalhem, o fruto da notícia da árvore que o produz. Você vê que André Luiz falou e não disse nada, né? Ele só disse que é para abolir e, e, e não deu nenhuma explicação direito. Você vê que e isso é uma tática, né, da fascinação, né, dos pseudo-sábios, né? Porque se houvesse evocação dentro do movimento espírita, seria facilmente desmascarável esse tipo de ideia, né? E isso mina, como já foi dito, mina o espiritismo, porque tira do espiritismo o aspecto
que diferenciava o espiritismo de outras doutrinas, né? Porque em todas as outras doutrinas, se a gente pegar a primeira revelação e a segunda revelação, a de Moisés e a de Jesus, elas eram passivas, né? Jesus falou, uma revelação chegou até nós. O Espiritismo propôs uma revelação ativa, ou seja, a gente vê lá no capítulo 1 da Gênesis, né? É uma revelação, mas também é uma ciência porque cabe a elaboração dos homens. Então é uma revelação ativa. E no movimento espírita brasileiro se quebrou isso, né? Então você tem que aceitar passivamente tudo que vem espontaneamente, não evoca, não pergunta. E, enfim, tirou do espiritismo o aspecto consolador e jogou os familiares para uma colônia distante, separou os vivos e mortos, né? O que o espiritismo juntou vivos e mortos, né? Mostrando que não há separação de fato, né? Que é só a gente só não vê, mas eles estão ao nosso lado. Então quebrou todos os fundamentos do espiritismo que diferenciavam o espiritismo de, de outras doutrinas, né? E eu acho que a única forma do espiritismo se reerguer no Brasil e no mundo é justamente ele se reerguer pelo seu aspecto de diferenciação, né? Porque doutrinas espiritualistas tem milhares ali, né? No mundo todo. Então, agora, a ciência espírita que Kardec elaborou é única, né? A comprovação da imortalidade da alma, a evocação, isso é único, né? E é assim que o espiritismo vai se propagar. Ô, Michel, aí você, depois já fica à vontade para embalar nessa primeira, nesse primeiro texto do Conduta, passo para você, porque aí a gente já casa aqui, né? Porque são dois espíritos que estão falando a mesma coisa. Será que eles estão com a razão, né? Passo para você, Michel. Isso. Essa obra consoladora, ela veio antes do Nosso Lar. Ela é do ano, agora eu me esqueci também, a gente viu antes da live. 1941. 1941, Nosso Lar é de 43, né? E aí, essa famosa obra, né? Aqui o Emmanuel, ele deixa bem claro quem ele é e seria no resto da história, né? Porque é a obra que ele, justamente, na questão 369, ela é uma obra de perguntas e respostas, parecido com o Livro dos Espíritos, só que só o Emmanuel responde. E só tem um médio que é o Chico. Então é engraçado porque eles pegam o mesmo formato, né? Porque aí que está a ardilosidade desse movimento espírita. Porque a pessoa pega o Livro dos Espíritos, perguntas e respostas. Aí eles pegam e lançam um livro também assim, perguntas e respostas. Dá a impressão que ela tenha o mesmo caráter, né? Que ela tenha a mesma forma, que ela tenha a mesma essência, na verdade. Mas é só a forma que é pergunta e resposta. Primeiro porque na obra do Livro dos Espíritos são centenas de espíritos e centenas de médiuns do mundo inteiro. E aqui é só o Emmanuel respondendo por um médium só, que é o Chico. Então, já é uma espécie de tentativa de manipulação, né? E que mostra que aqui é simplesmente a opinião de um espírito. Mas ele substituiu o Livro dos Espíritos e passou a guiar o movimento espírita. É surreal isso. Que é na questão 369, ele diz, pode colocar. Aí é a pergunta, né? Até a pergunta, não sei quem é que fazia, se eu não me engano, mandaram perguntas para o Chico, né? Se eu não me engano é isso. Mandaram perguntas para o Chico, daí de diversas eles organizaram e o Emmanuel respondeu todas, né? Aí ele diz assim, a pergunta é aconselhável a evocação direta de determinados espíritos? Aí o Emmanuel responde, não somos dos que aconselham a evocação direta e pessoal em caso algum. E aí continua o Emmanuel. Se essa evocação é passível de êxito, sua exequibilidade somente pode ser examinada no plano espiritual. Daí a necessidade de sermos espontâneos, porquanto no complexo dos fenômenos espiríticos,
a solução de muitas incógnitas